Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente continua com os nossos estudos de direito ambiental. A próxima aula, então, a aula número 5, né? A aula número 5 vai tratar com vocês a proteção do patrimônio ambiental. Que patrimônio é esse? A proteção da fauna, a proteção da flora, da qualidade do ar, do solo, da água, que são recursos ambientais disponíveis, mas que podem se tornar esgotáveis, tá? A legislação brasileira, ela traz de forma expressa, né, mecanismos de proteção ambiental em relação aos recursos naturais, tá? Bom, começamos então pela qualidade do ar. A qualidade do ar, a gente sabe que o ar é um bem ambiental que facilmente se contamina, né? E que, segundo pesquisas, é o que mais rapidamente vem a se recuperar, tá? A gente encontra predominantemente a poluição na área urbana, mas ela também pode se concentrar na área rural, tá? Por exemplo, na área urbana, o grande problema que gera poluição ambiental são as indústrias, né, as usinas, a siderurgia e principalmente a indústria de celulose e a indústria de cimento, são as que mais poluem dentro da área urbana. Não esqueçamos também que existem os bens móveis que contribuem para a poluição ambiental, que são os veículos, os caminhões, ônibus também, todos eles também contribuem para a poluição do ar, tá? Bom, a poluição do ar, ela também está ligada a características locais, topográficas, climáticas e meteorológicas. Isso quer dizer o quê? Dependendo da localidade, a gente vai encontrar grandes centros urbanos, por exemplo, né, as metrópoles que possuem grandes indústrias, elas geralmente são áreas que se concentram maior poluição ambiental e áreas menos poluídas ambientalmente, tá? Bom, outra coisa também é que existe a poluição rural, e a poluição rural ela é relativa à agroindústria da cana-de-açúcar, que é a que mais polui, e também os odores e materiais provenientes da queima da palha. Nós temos uma resolução, que é a 382 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trata dos limites máximos de poluição atmosférica, tá? E também, não só a poluição do ar, mas também a poluição de outros agentes, né, do solo e da água, tá? Então, essa resolução, ela traz também esses limites de poluição. Dentro ainda da qualidade do ar, da proteção do ar, a gente encontra também que a qualidade do ar ela está restrita também à saúde humana, né? Um ar poluído ele pode gerar alguns riscos de saúde, né? Como por exemplo, desencadear uma ansiedade, a redução, enfim, da massa muscular, do tônus muscular, diminuição do ânimo e também da vitalidade. Isso também interfere nas relações de trabalho. A qualidade do ar também, ela implica no patrimônio ambiental, não só nós seres humanos, nós também temos a questão da poluição das plantas e animais e ecossistemas que também acabam se tornando, ficando, na verdade, debilitados. E também temos o patrimônio cultural, físico e da memória, né? O patrimônio, por exemplo, todas as edificações, construções, maquinarias acabam sofrendo danos ambientais, principalmente porque esses fatores que desencadeiam uma poluição atmosférica podem tornar, enfim, as construções corrosivas ou abrasivas, tá? Isso se refere também ao patrimônio cultural e da memória, por exemplo, as paisagens, os monumentos, estátuas e construções também são afetadas pela poluição atmosférica. Bom, ainda em relação à poluição atmosférica e qualidade do ar, nós temos 3 efeitos globais também que interferem na qualidade do ar, que são as chuvas ácidas, que acabam gerando danos à vegetação, né, principalmente na agricultura e condições atmosféricas, a redução da camada de ozônio, que é tanto falado na mídia, e também o chamado efeito estufa, que é o superaquecimento global. Existem 2 leis, tá? Uma lei, na verdade, e um decreto que eu quero trazer para vocês que são de extrema importância, que vocês vão utilizar sempre quando envolver um dano ambiental.
a lei que vocês devem recorrer é a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, tá? E lá no artigo 54, ela tipifica o que é crime ambiental e vai dizer que crime ambiental é de qualquer natureza que possa resultar em danos à saúde humana, né? E ali engloba, por exemplo, a proteção do solo, a proteção da água, da fauna, da flora e do ar. Então, qualquer prejuízo em relação aos danos ambientais, existe essa lei federal que trata dos crimes ambientais, tá? Além da Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605, nós temos um decreto federal, que é o decreto 6514 de 2008, que também prevê algumas sanções administrativas em matéria ambiental, né? Por exemplo, se há uma poluição do solo, vai resultar numa penalidade, provavelmente de recuperação daquele solo, a aplicação de multa e em muitos casos também pode resultar na prisão, né, sob pena de detenção de quem degradar o meio ambiente. A proteção da água a gente encontra lá na Constituição Federal, no artigo 20, no artigo 21, no artigo 22. A água é um bem da União, né? Ela foi declarada bem da União. Os rios, lagos e quaisquer outras correntes de água em terrenos de seu domínio. Está lá previsto na Constituição, no artigo 20, inciso 2º. Já em matéria infraconstitucional, a gente encontra também o Código das Águas, que é uma legislação criada através de um decreto federal de 1934, que ainda está em vigor. Temos previsão legal também no Código Florestal de 2012 e lá no Código Florestal de 2012, na questão que se refere à qualidade da água, ele determina a preservação das florestas e demais formas de vegetação que estão situadas em lagos, rios, lagoas, nascentes ou reservatórios. A Lei dos Crimes Ambientais, ela também traz uma proteção em matéria da qualidade da água, né? De novo, me refiro ao artigo 54. 54, lá no parágrafo 2º, inciso 3º, também prevê a proteção da água ao prever uma estipulação de um crime qualificado, né, para quem, de fato, causar poluição hídrica, inclusive para o que torne isso necessária até interrupção de abastecimento público de água numa comunidade. Então, poluir a água, né, que é um bem mineral, que todos têm direito e que isso possa causar um dano a uma coletividade, a uma comunidade, nós temos a Lei dos Crimes Ambientais, que trata isso no artigo 54, parágrafo 2º, inciso 3º. O Decreto 6514, de 2008, também prevê sanções administrativas em matéria de poluição da água, né? Lá no artigo 62, inciso 8º, no artigo 61 caput e também no artigo 62, inciso 3º. Bom, proteção da qualidade do solo, né? O solo, ele está previsto, né, dentro das suas competências dos entes federativos, né? A competência exclusiva para cuidar do solo é atribuída à União, e é ela quem desenvolve os planos nacionais e regionais do ordenamento do solo e desenvolvimento econômico-social. Essa mesma competência que atribui ao Estado, a ele também cabe declarar estado de calamidade pública, né, no caso de secas e inundações, né, que possam gerar um prejuízo para o meio ambiente, e também cabe ao Estado, em matéria ambiental, criar políticas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, transporte urbano, entre outros. Todos esses temas, né, saneamento, transporte urbano, tudo tem a ver também com a qualidade do solo, né? Os cuidados com o solo, enquanto recurso também ambiental, envolvem a questão dos lixões, dos aterros sanitários, das usinas de compostagem e de reciclagem e também a incineração. Né? A destinação do lixo também tem a ver com a qualidade do solo. As atividades de extração mineral que possam degradar o meio ambiente, por exemplo, a extração de pedras, né, são permitidas, tá? Mas elas devem seguir um determinado critério.
Para a utilização do solo é preciso de uma autorização de um departamento específico que possa dar uma outorga de permissão para a extração dos minerais, tá? Mesmo assim, a gente encontra na legislação também que caso haja uma interferência no solo, uma extração de algum mineral, cabe a quem faz a extração a recuperação daquele solo. Então tem que ser elaborado um plano de recuperação da área degradada, é um chamado PRAD, que é um plano para fazer com que aquela área possa voltar a seu status quo, possa, enfim, trazer, enfim, o seu restabelecimento, mesmo com a extração mineral. A proteção da qualidade do solo, ela também está prevista na Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, tá? A 9.605 também traz a contaminação do solo, considerando, então, tornando a área, tanto solo como subsolo, impróprio para a ocupação humana, né? Então, essa lei também, ela trata do lançamento de resíduos, né, no meio ambiente, sejam sólidos, sejam líquidos ou gasosos ou detritos também, óleos ou substâncias oleosas que podem causar danos ao meio ambiente, tanto ao solo quanto ao subsolo. Essa mesma lei dos crimes ambientais, ela também trata do patrimônio cultural na questão do solo. E também o decreto 6514, no artigo 61 ao 64 e também artigo 74, ele trata das condutas que possam ocasionar contaminação ou certa degradação ao solo, impondo inclusive sanções administrativas, multa, né, recuperação do dano ambiental, inclusive em alguns casos também, como eu falei anteriormente, pena inclusive até de detenção. Dentro da proteção do patrimônio ambiental ainda a gente encontra a proteção da flora. O que é a flora? A flora é entendida como a totalidade de espécies que compreende então a vegetação de uma determinada região, podendo também incluir ali as bactérias, fungos e fitoplânctons marinhos, né? O grande fenômeno que a gente vem acompanhando na questão da flora, né, é a questão do desmatamento, que isso é uma prática corriqueira que sempre acontece, né? Desmatamento e práticas de queimadas nas vegetações. Isso tudo de forma irregular, sem respeitar os parâmetros legais. E isso importa numa responsabilização, né, dessas florestas, para quem, enfim, gerar um dano na flora, vai ter que indenizar, vai ter que recuperar, vai ter que pagar multa e recuperar a área degradada. A proteção da flora, ela é encontrada lá também na Lei dos Crimes Ambientais, na seção 2ª do capítulo 5º. E há menção quanto a contravenções florestais que também estão previstas lá no Código Florestal, que é uma lei recente de 2012. O Decreto Federal 6514, né, que trata, enfim, das questões administrativas para apuração do dano ambiental, também traz no artigo 43 ao 60A todas as condutas consideradas lesivas à flora e as suas respectivas sanções administrativas, tá? Proteção da fauna. Assim como a flora tem a sua proteção legal, a fauna também encontra a sua proteção, tá? E o que é a fauna? A fauna é um conjunto dos animais que vivem ou que viveram numa determinada região, ambiente ou período geológico, ligando-se à sua importância também à biodiversidade, né? No Brasil, os animais que constituem a fauna silvestre são parte integrante do patrimônio ambiental, estando proibida legalmente, vedada a utilização desses animais, a perseguição, a destruição e a caça ou apanha dos animais silvestres, tá? Fala-se também na doutrina de jardins zoológicos, tá? Para que serviria um jardim zoológico? O jardim zoológico, ele deveria, a gente sabe que muitas vezes na prática não atende a esses conceitos aqui, mas deveria atender a fins culturais, quando captam esses animais, tá? Fins sociais, culturais e científicos, né? Que devem abrigar espécies que estão em risco de extinção, nativas, né? Ou exóticas, e deveriam, no caso, contribuir também para o desenvolvimento de uma educação ambiental desses animais e conservação de espécies que estão ameaçadas de extinção. A proteção da fauna, ela está estabelecida também
na Lei dos Crimes Ambientais, a 9605, na seção 1ª do capítulo 5º. E também encontra proteção lá no decreto 6514 de 2008, no artigo 24 ao 42, que prevê então as sanções administrativas para as condutas consideradas lesivas à fauna. Bom, proteção do patrimônio ambiental, seriam essas as minhas considerações. Então, passamos então na próxima semana para a próxima aula que trará das competências ambientais. Um abraço a todos.